Há um momento na vida em que tudo parece continuar igual, mas por dentro algo desmorona. Você acorda, faz as mesmas coisas, segue os mesmos passos, conversa com as mesmas pessoas e, ainda assim, sente que não está realmente vivendo. É como se a sua vida tivesse virado um script, um papel decorado, algo que você interpreta, mas não sente. E ninguém te avisou que isso ia acontecer. Ninguém te disse que o mundo iria te ensinar como funcionar, mas não como existir. Que te ensinariam a correr atrás de um propósito, sem nunca te explicar o que o propósito realmente é. Até que um dia, sem aviso, você para e pensa: eu não faço ideia do que estou fazendo. E esse pensamento pode parecer um colapso, mas na verdade é o início de um despertar. Porque existe uma diferença entre viver para manter uma identidade e viver para sentir a vida acontecendo agora. A crise não é sinal de que algo deu errado. Ela é o sinal de que você está pronto para ir além do personagem que sempre acreditou ser. E é justamente nesse momento, quando você não sabe mais quem é, nem para onde está indo, que algo muito maior pode começar a se revelar. Mas para isso, é preciso coragem para entrar nesse espaço chamado não saber. E é aí que a verdadeira vida começa. Há momentos em que a pessoa acorda, se olha no espelho e percebe que algo descolou por dentro. Não é tristeza, nem exatamente vazio. É mais como se a vida tivesse perdido textura. As mesmas conversas, os mesmos trajetos, as mesmas obrigações. Tudo continua igual, mas agora parece repetitivo, automático, quase ensaiado. A rotina que antes dava segurança, agora soa como um roteiro decorado. Nesse instante, ela começa a suspeitar que não está realmente vivendo, apenas desempenhando um papel. O sinal parece ser consistente, mas ninguém parece entender. Você, assim como todo mundo, vive porque você acha que essa forma de viver faz sentido. Então você pensa que é aí que está a felicidade. Mas não há nada mais que sofrimento nesse caminho. A sociedade até incentiva esse papel. Seja produtivo, construa uma carreira, mostre resultado. O mundo valoriza muito a eficiência e pouco a autoconsciência. Por isso, tanta gente só percebe a crise quando já está cansada demais para continuar fingindo. É quando surge aquele pensamento silencioso: por que é que eu estou fazendo tudo isso? E esse pensamento, embora simples, abre uma rachadura no personagem que a pessoa vinha interpretando desde sempre. Esse personagem é o que podemos chamar de eu de superfície, a imagem social, a identidade que agrada, que se adapta, que sustenta expectativas. Ele é útil, claro. Ele organiza a vida, paga boletos, responde mensagens, sorri na foto. O problema é quando a pessoa começa a confundir esse personagem com quem ela realmente é. O conflito surge porque o eu profundo, silencioso, vasto, espontâneo, não se satisfaz com papéis. Ele quer vida vivida, não vida encenada. Por isso, a crise existencial chega como um rompimento interno, às vezes suave, como uma insatisfação contínua, às vezes abrupto, como uma queda emocional, burnout, ou aquela sensação de que nada mais faz sentido. E, curiosamente, não é um erro ou um fracasso. É um despertar espiritual em seu estágio inicial. O colapso não é o fim, mas um convite. Convite para olhar para dentro, para investigar sem medo o que existe além da máscara. Mas, para isso, é preciso coragem para entrar nesse espaço chamado não saber. E é aí que a verdadeira vida começa. Quando a crise existencial abre espaço dentro da pessoa, algo inesperado aparece: o não saber. Não é ignorância, nem confusão. É o momento em que ela percebe que as respostas antigas já não servem, mas as novas ainda não chegaram.
A mente fica inquieta, procurando direção, enquanto algo mais profundo pede pausa. É como estar entre duas margens, num território desconhecido, onde o controle antigo não funciona mais. Nesse ponto, muitas pessoas tentam preencher o silêncio com mais teorias, mais livros, mais cursos, mais promessas de reencontrar o propósito. Só que a verdadeira autoconsciência não nasce da acumulação, mas da abertura. O não saber é um convite para suspender a pressa de entender tudo. É um convite para deixar a vida ensinar diretamente, sem intermediários. E é aqui que a pessoa deixa de ser a gerente da própria existência e começa a se tornar participante da vida. Esse estado pode parecer desconfortável porque o ego está acostumado a controlar. Ele quer rotular, prever, organizar, garantir resultados. Ele se sente seguro quando acredita que sabe para onde está indo. Mas a profundidade interior funciona no ritmo oposto. Ela se revela quando a pessoa relaxa o gesto de segurar e se permite simplesmente estar. O não saber não é vazio, é espaço. Espaço para algo novo nascer. É como estar à beira de uma dança. Até então, a pessoa tentava ditar cada passo, coordenar a música, controlar o movimento. Agora ela começa a perceber que há um ritmo acontecendo por conta própria. A vida sempre esteve dançando, só que antes ela estava ocupada demais para sentir o compasso. O não saber é o momento em que o corpo começa a ouvir a música antes da mente tentar coreografar. É o início de uma confiança delicada. Aos poucos, a pessoa descobre que não precisa saber como viver para viver. Que a mente silenciosa compreende algo que o pensamento não alcança e que o propósito, aquele sentido que parecia perdido, nunca esteve fora, apenas estava soterrado pelo esforço contínuo de tentar controlar tudo. E quando essa percepção começa a se abrir, um movimento natural acontece. A passagem do controle para a participação. Quando a pessoa começa a aceitar o não saber, algo curioso acontece. Ela percebe que grande parte da sua vida foi uma tentativa constante de controle. Controle sobre como deve ser vista, sobre o que deve sentir, sobre o que deve alcançar. É como se fosse treinada para ser a coreógrafa do próprio destino, tentando ditar cada movimento da dança. Só que a vida não funciona como uma coreografia fixa. Ela é um fluxo, vivo, imprevisível e pulsante. E quando alguém tenta controlar esse fluxo por tempo demais, o corpo cansa, o coração pesa e a mente se torna barulhenta. Ela começa a perceber que, mesmo planejando tudo, nunca conseguiu garantir nada. Essa constatação não é derrota, é um despertar espiritual em ação. É o reconhecimento humilde de que a vida é muito maior do que qualquer plano pessoal. A partir daí, a pergunta muda de como eu controlo para como eu participo. Participar significa permitir-se ser movido também, não só mover. Significa ouvir antes de agir, sentir antes de decidir, perceber antes de responder. Não é passividade, é autoconsciência ativa. O dançarino não para de se mover quando segue a música, ele apenas deixa de lutar contra o ritmo. O mesmo acontece na vida. Quando se começa a sentir o tempo interno, as decisões não exigem esforço. Elas simplesmente aparecem, com clareza tranquila. Essa transição muitas vezes começa em pequenos gestos. Por exemplo, em vez de tentar controlar todas as conversas, a pessoa começa a escutar de verdade. Em vez de tentar provar seu valor, começa a estar presente. Em vez de decidir tudo com o medo de errar, decide com o corpo inteiro, com uma coerência que não é pensada, mas sentida. Isso cria uma nova relação com o mundo, mais leve, mais honesta e mais real. Aos poucos, o eu coreógrafo vai se dissolvendo e dando espaço ao eu dançarino. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser uma experiência. A pessoa percebe que não precisa saber onde tudo vai dar para caminhar. A mente silenciosa começa a confiar no próprio passo. E é desse relaxamento, desse soltar suave, que algo ainda mais profundo começa a emergir.
A percepção de que já existe uma inteligência operando o tempo todo, mesmo quando ninguém está no comando. Quando a pessoa começa a participar da vida, em vez de tentar controlá-la, algo simples e ao mesmo tempo grandioso se torna evidente. Muita coisa sempre aconteceu sem a menor intervenção dela. O coração bate sem que ela precise ordenar. A respiração segue mesmo quando ela dorme. O corpo cicatriza cortes, digestões acontecem, pensamentos surgem. Existe uma inteligência em operação constante, silenciosa e precisa. Essa inteligência não pede permissão, ela apenas age. Quando a pessoa começa a participar da vida, em vez de tentar controlá-la, algo simples e ao mesmo tempo grandioso se torna evidente. Muita coisa sempre aconteceu sem a menor intervenção dela. O coração bate sem que ela precise ordenar. A respiração segue mesmo quando ela dorme. O corpo cicatriza cortes, digestões acontecem, pensamentos surgem. Existe uma inteligência em operação constante, silenciosa e precisa. Essa inteligência não pede permissão, ela apenas age. Perceber isso produz uma mudança de perspectiva. A pessoa que antes acreditava que precisava sustentar o mundo nos ombros, começa a enxergar que o mundo já se sustenta sozinho. Essa realização não incentiva a passividade, ela traz confiança. Uma confiança que não é teórica, mas corporal. Se a vida já está acontecendo desde sempre, talvez o papel não seja dirigir, e sim escutar. É aqui que a mente silenciosa começa a ter espaço para se manifestar. Essa inteligência pode ser observada na própria natureza. As estações mudam, rios encontram o mar, nuvens se desfazem e se formam sem planejamento. Nada ali é desorganizado, nada ali é improvisado no sentido caótico. A vida segue um ritmo próprio, que não depende de esforço para funcionar. Quando a pessoa percebe isso, ela entende que tentar controlar tudo é como tentar ensinar o mar a fazer ondas. A vida nunca precisou desse tipo de gerenciamento. No cotidiano, isso se traduz em pequenos gestos. Ao invés de tentar prever e resolver todos os cenários possíveis, a pessoa começa a agir apenas no momento presente. Ela resolve o que está na frente sem projetar tragédias futuras. No trabalho, isso se torna clareza. Nos relacionamentos, vira presença. A sensação interna muda de tensão para calma. A profundidade interior começa a ser percebida não como algo distante, mas como algo familiar, quase íntimo. A inteligência que opera a vida não exige domínio, exige atenção. Não pede certezas, pede presença. Quando a pessoa se permite confiar nesse movimento, ela descobre que existe um espaço dentro onde tudo se alinha sem esforço. Esse espaço é tranquilo, profundo e está sempre disponível. Ao reconhecer isso, nasce o desejo de descer ainda mais para essa quietude, uma quietude que, paradoxalmente, sempre esteve ali, só que ignorada pela pressa de controlar tudo. Quando a pessoa começa a perceber a inteligência silenciosa que opera a vida, ela naturalmente se aproxima de um terreno interno que antes evitava, a quietude. E é curioso porque, embora todos digam desejar paz, quando ela realmente aparece, muitas vezes assusta. O silêncio interno pode parecer estranho no começo, como se fosse um espaço vazio, só que não é vazio, é espaço. Espaço onde o verdadeiro sentido pode respirar sem o ruído do ego. A superfície da mente é como um mar agitado. Pensamentos, preocupações, metas, comparações, autocobrança, tudo isso cria ondas, às vezes pequenas, às vezes violentas. A pessoa se acostuma com esse movimento das ondas e acredita que isso é ela. Por isso, quando a água começa a ficar calma, o ego estranha. Ele se identifica com o caos, porque o caos é previsível. A calma, por outro lado, é um território desconhecido. Esse medo da calma é muito comum. A mente pensa, se eu parar, tudo vai desmoronar. Se eu relaxar, vou perder o controle. Mas a verdade é o contrário. É o relaxamento que revela o que estava desmoronando por dentro há anos. A quietude não é a ausência de vida. É o lugar onde a vida se organiza. E é por isso que o despertar espiritual não é uma busca pelo extraordinário, e sim uma reconexão com o simples, com o que sempre esteve aqui. No cotidiano, essa descida pode acontecer de forma muito prática.
Alguns minutos observando a respiração, uma caminhada sem fone de ouvido, sentar-se em silêncio sem tentar meditar, apenas existindo. Pequenas pausas que permitem que a mente se acomode no próprio corpo. A pessoa percebe que não precisa conquistar a paz. A paz já existe. O que precisa é parar de impedir que ela apareça. Aos poucos, essa quietude se torna familiar. Ela deixa de ser uma visita e começa a ser uma casa. A pessoa nota que a profundidade interior sempre esteve ativa, mesmo quando ela vivia presa na superfície. E é exatamente nessa quietude que algo essencial começa a acontecer. O ego, que antes parecia sólido, começa a suavizar. Surgem rachaduras na antiga identidade, abrindo espaço para uma transformação muito mais profunda, aquela que não acontece na mente, mas no ser. Quando a pessoa começa a se familiarizar com a quietude, ela percebe algo ainda mais profundo. A antiga identidade, aquele eu que achava que precisava controlar tudo, começa a perder força. Não acontece de um dia para o outro, é sutil, como um tecido que vai se desfazendo ponto por ponto. E essa dissolução pode ser desconcertante. Afinal, durante anos, essa identidade foi o que a pessoa acreditou ser. Quando ela começa a se desfazer, surge a sensação de não saber mais quem é. Esse momento não é um erro, é o processo natural de metamorfose. Pensa na lagarta. Ela não se transforma em borboleta de forma elegante e inspiradora. Ela literalmente se dissolve dentro do casulo, vira uma sopa biológica, sem forma definida. É confusão pura. Nada nela sabe que dali surgirá algo novo. Da mesma forma, a pessoa em processo de despertar espiritual não tem como prever quem se tornará depois. Tudo que ela sente é o colapso do que era familiar. O ego teme essa dissolução, porque o ego vive de estabilidade, ele quer certezas, garantias, narrativas coerentes. Ele quer saber quem ele é. Só que o ser, aquilo que é mais profundo, não precisa se definir para existir. Ele é. A metamorfose é justamente essa troca de fundamento, da identidade construída para a identidade essencial. E por isso esse processo pode vir acompanhado de confusão, silêncio emocional, perda de interesse pelo que antes era importante. Nesse ponto, muitos pensam que estão regredindo ou perdendo motivação. Mas o que está acontecendo é que as motivações antigas, baseadas em validação, comparação, ambição vazia, estão simplesmente perdendo sentido. A pessoa não está perdendo a vida, ela está deixando para trás uma versão de si que nunca foi realmente viva. O colapso não é destruição, é liberação de espaço. Um espaço onde algo novo pode realmente florescer. E quando esse terreno interno se estabiliza, mesmo que em breves momentos, a vida volta a ganhar cor. Não como um grande esclarecimento intelectual, mas como pequenas percepções que surgem no cotidiano. Um raio de luz batendo na parede, o cheiro do café pela manhã, o vento mexendo nas folhas de uma árvore. Momentos que antes eram ignorados, agora parecem carregar um sentido silencioso. É como se o sagrado tivesse escondido no simples. Esse sentido não vem como resposta lógica, mas sim como reconhecimento direto. A pessoa percebe que não precisa mais procurar seu propósito, porque o propósito não está como objeto no futuro. Ele está no modo como ela experiencia a vida agora. A presença se torna o principal canal de percepção. Quando ela está presente, tudo tem profundidade. Quando ela se desconecta, tudo volta a parecer vazio. A diferença não está no mundo, mas no olhar que percebe o mundo de outro jeito. E essa nova percepção muda a forma de viver. A pessoa passa a escutar mais antes de falar. Ela começa a notar que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde escolhas reais podem acontecer. Esse espaço é a presença. Ele é o que permite viver a vida enquanto ela acontece, em vez de apenas reagir automaticamente. E quanto mais a pessoa se mantém presente, mais ela percebe que o mundo não é um cenário, e sim um encontro constante entre ela e o real. E quando essa presença se estabiliza, mesmo que em breves momentos, a vida deixa de ser busca e se torna participação. O sentido não precisa ser encontrado, porque ele é sentido. Próprio tecido do viver. E é justamente quando essa compreensão começa a se firmar que nasce um novo movimento interno, a confiança ativa. A confiança de aparecer na vida sem garantias, sem mapa, sem certeza e ainda assim sentir-se guiado. Quando a presença começa a se tornar mais familiar,
surge naturalmente uma nova postura diante da vida, a confiança ativa. Não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sozinho. É aparecer no mundo sem precisar de garantias absolutas, é agir sem exigir certeza, é caminhar sem precisar enxergar todo o caminho. A confiança ativa reconhece que a vida se revela passo a passo e que o próximo movimento só aparece quando o anterior é dado. Isso exige coragem, porque o ego foi treinado para buscar segurança antes de agir. Ele quer provas, resultados, promessas, mapas completos, mas a vida real não oferece isso. Ela oferece sinais, sensações, percepções sutis. O convite é aprender a se movimentar a partir do que se sente verdadeiro, mesmo quando a mente ainda tenta duvidar. É como atravessar uma sala iluminada apenas por um pequeno abajur. Você não vê o fim, mas vê o próximo passo, e isso é suficiente. A confiança ativa se torna clara nos relacionamentos, por exemplo. Amar alguém sem garantias de reciprocidade total é um ato de confiança. Mostrar vulnerabilidade sem saber se o outro vai entender é um ato de confiança. Escolher um caminho profissional que faz sentido para o seu corpo, mesmo que pareça incerto para os outros, é um ato de confiança. A confiança ativa é sempre um movimento de verdade, não de lógica. Esse tipo de confiança abre espaço para o que chamamos de sincronicidades. Aqueles encontros inesperados, coincidências que parecem planejadas, portas que se abrem no momento certo, não porque a pessoa manifestou algo com força mental, mas porque, ao parar de resistir, ela entrou no fluxo natural da vida. Quando a fricção interna diminui, a realidade externa começa a se mover de forma mais orgânica. Não é mágica, mística, é coerência interna. E quando a pessoa começa a confiar dessa forma, ela percebe algo muito profundo. A vida nunca foi contra ela. O que criava conflito era a tentativa de controlar o incontrolável. Quando o corpo relaxa, o coração se abre, a mente se silencia e a ação flui, surge um estado de simplicidade que revela algo essencial. Existir já é suficiente. E é a partir dessa confiança que nasce a verdadeira compaixão e uma nova visão sobre o que significa ser humano. Quando a confiança ativa se instala, a pessoa começa a enxergar algo que antes estava encoberto. A própria humanidade nunca foi um eu a ser corrigido. Por muito tempo ela acreditou que precisava melhorar, evoluir, se tornar mais iluminada, mais forte, mais perfeita. Só que essa busca infinita cria uma sensação constante de inadequação, como se ela nunca fosse suficiente. Acontece que o despertar espiritual não exige que você seja mais do que você é. Ele te convida a perceber o valor do que você já é. Ser humano é sentir profundamente, é se emocionar, se confundir, se alegrar, errar, recomeçar. A vida pulsa nesses movimentos. Não existe vida verdadeira sem a vulnerabilidade que nos atravessa. Quando a pessoa reconhece isso, nasce um tipo de compaixão suave, quase inevitável. Ela entende que todos estão tentando navegar a própria tempestade interna do jeito que conseguem. E essa percepção não é uma ideia, é um sentimento. A partir desse ponto, as relações mudam. A necessidade de convencer, argumentar, provar ou vencer debates se dissolve. A pessoa passa a escutar mais, a olhar nos olhos, a perceber nuances, não porque ela está se esforçando para ser boa, mas porque a presença tornou a vida mais sensível. Ela percebe que cada pessoa carrega uma história que não é visível na superfície, e isso gera um tipo de humildade natural. Com essa humildade nasce a gentileza. Não aquela gentileza performada, social, artificial, mas uma gentileza que vem do corpo, da respiração. Uma gentileza que olha para o outro e pensa, eu também já senti isso. Não há mais julgamento apressado, porque há compreensão. Não há mais pressa de vencer, porque já não há guerra. E é justamente essa compreensão que diminui a rigidez. A rigidez emocional cede e no lugar dela surge presença viva. E quando a pessoa começa a viver a partir desse lugar, ela percebe algo que talvez nunca tenha imaginado. A humanidade dela não é algo que precisa ser superado para que ela desperte. A humanidade é o próprio veículo do despertar. É através do corpo, do coração, da respiração, do toque, da lágrima, do riso, que o sagrado se expressa. E quando essa integração aparece, ela abre a porta para algo ainda mais profundo, a liberdade silenciosa de simplesmente ser. Quando todos esses movimentos internos começam a se encontrar, a crise de sentido, o não saber, a dança sem controle, a quietude, a metamorfose, a confiança e a compaixão, nasce algo que não pode ser exatamente descrito, apenas vivido, a integração. Não é o estado perfeito, nem contínuo, nem definitivo. É uma fluidez, uma harmonia silenciosa entre o que você sente,
o que você pensa e o que você faz. A vida deixa de ser dividida entre dentro e fora. Há um único movimento. A integração não significa que a pessoa nunca mais sentirá medo, dúvida ou tristeza. Essas coisas ainda acontecem, porque elas são parte do tecido da existência humana. A diferença é que agora elas não definem mais a pessoa. Elas apenas passam. Como nuvens atravessando o céu permanece. Essa percepção muda tudo. A vida ganha profundidade sem esforço e a pessoa deixa de se agarrar ao que é passageiro. A partir daqui, agir se torna simples, não porque a pessoa sabe o caminho, mas porque ela está alinhada com o próprio passo. As escolhas surgem com naturalidade, as palavras chegam espontaneamente, as relações se tornam mais honestas, o corpo sente quando algo é verdadeiro e quando não é. Não é uma questão de pensar certo, é uma questão de sentir verdade. A vida passa a ser guiada de dentro, não de fora. E essa coerência interna traz um tipo de liberdade que não precisa ser anunciada ou explicada. É silenciosa, é tranquila, é estável, mesmo quando o mundo ao redor está turbulento. A pessoa descobre que não precisa interpretar nada, nem provar nada, nem conquistar nada para ser inteira. A inteireza não vem como resultado. Ela é o ponto de partida que sempre teve disponível, só estava coberto. E nesse espaço, o mistério deixa de ser ameaça e volta a se ralar. A incerteza deixa de ser inimiga e se torna companheira. A vida deixa de ser corrida e volta a ser encontro. O encontro consigo, com o outro, com o mundo. E aqui, naturalmente, surge a pergunta que abre a próxima etapa. O que tudo isso significa para quem está vivendo agora, tentando encontrar um caminho em meio ao caos do dia a dia? No fim, tudo isso aponta para algo simples, mas que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. A vida nunca pediu que você soubesse exatamente o que está fazendo. O sentido não está no controle, nas metas perfeitas ou na imagem que você sustenta para o mundo. O sentido está em estar aqui, presente, respirando, sentindo, aprendendo a cada passo. É nessa presença que a vida fala. Sempre falou. Você só estava ocupado demais tentando ser alguém. Então, eu te pergunto, você consegue se permitir não saber por um momento? Consegue parar de procurar respostas prontas e apenas escutar o que está vivo dentro de você agora? Consegue observar seus pensamentos passando sem precisar seguir todos eles? Porque é nesse espaço que algo novo pode nascer. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, não ignore isso. Deixa isso te transformar aos poucos. Sinta, observe, respire. E se quiser continuar caminhando nesse despertar com mais clareza, mais profundidade e mais leveza, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não porque eu estou pedindo, mas porque a sua jornada merece companhia que te lembre quem você realmente é.